Repara não que tem hora que eu sou meio maluco assim mesmo, tá? Eu falo umas bobeiras. Aqui, mas vamos lá. Eu já pus para gravar aqui, agora nós temos com mais 3 alunos. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Primeiro, boa noite, né? Agora pro restante, já estava batendo um papinho aqui com a Ana Carolina. Eu adoro conversar, né? Então eu não perco a oportunidade. Agora que vocês entraram aí, hoje nós vamos ter uma aula prática, entendeu? Eu até postei também no Blackboard um balanço para vocês fazerem uma análise para mim, mas eu vou ensinar agora na primeira parte da aula e na segunda parte da aula eu vou deixar vocês fazerem. Vocês podem entrar no Blackboard e fazer e depois voltar para a gente corrigir, ou eu posso também, se alguém que não importar, mandar no celular para você ter o negócio e fazer também. Aí fica a critério de vocês, depois a gente combina. É como se eu tivesse hoje, numa aula presencial, passando exercício no quadro. Tem hora que a gente tem que fazer isso, gente. Não é sempre que a gente tem que dar uma aula ativa, né? Até porque é muito cansativo para vocês, uma aula em que vocês ficam sempre só esperando e a gente só falando, e a gente tem que treinar. Então, hoje nós vamos passar para o treinamento. Ou seja, nós vamos analisar, levantar, né? Desculpa, o capital de giro, a necessidade de capital de giro, saldo de tesouraria, ciclo operacional, ciclo financeiro. E aí você sabe que o ciclo operacional tem aquelas formas, prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento. Eu poderia fazer uma revisão aqui disso tudo de novo. Seria teórico. Eu acho que agora a gente partindo para a prática, eu acho que vai ficar melhor. Então, vou fazer uma apresentação aqui. Ela está em Excel. Obviamente, vocês podem calcular aí com calculadora. Não tem necessidade de fazer em Excel, tá? Eu vou fazer para facilitar a minha aula. Mas, pelo amor de Deus, sente-se à vontade para entrar em contato comigo, para professor, não entendi, porque a gente colocando forma, pode ser que vocês não entendam onde que eu estou pegando o número. Eu vou tentar fazer da melhor forma possível, colorindo os números, para você ver de onde eu estou tirando cada informação para a gente fazer a nossa análise de balanço. Então, gente, eu vou passar aqui o balanço. Eu não sei se esse balanço aqui, estou mostrando o balanço aí, um balanço patrimonial de uma empresa, não sei se ele é real, eu não lembro, sinceramente, esse aqui eu salvei, né, de aulas anteriores, tanto que está no ano de 2018, aqui vocês não reparam que isso pouco importa. Imagina que aqui fosse 2021, 2020, não importa o ano, aqui né? Então eu salvei de outros exercícios e eu não lembro, porque tem hora que eu pego da internet e tal, mas não deu para eu fazer isso e eu vou explicar por quê. Eu gosto de estar sempre atualizando minhas aulas, pegando da internet, mas eu vou ter que contar uma coisa para vocês. Final de semana, eu passei muito mal, que eu tive dengue. E eu até agradeci a Deus por ter recuperado rápido. Fiquei ruim mesmo, gente. O trem ruim é essa doença. Eu comecei na quinta-feira a sentir uma dor no olho assim, e fiquei com medo de ser Covid, eu rezei tanto, meu Deus do céu, e meu cunhado é médico e veio me ver. Falei, Covid, você se preocupa não. Você não tá tendo nada de... Isso aí E tem andaço aqui em Cataguases, sabe? De dengue. E era mesmo, aí eu só tive febre, corpo ruim e tal. Então, eu uso muito o final de semana para planejar a aula, para tirar as coisas do meu. Aí eu salvei como, mas não vai interferir não. Eu só estou explicando isso para vocês. Mas hoje, graças a Deus, gente, parece um milagre. Eu acordei, parece que eu não tive nada. Entendeu? O que eu fiquei ruim sexta, sábado, domingo, eu pensei que eu ia ficar a semana inteira. Parece que você não volta nunca mais para a realidade. Você fala assim, não, agora eu acho que agora São Pedro vai me chamar. Eu fiquei muito mal, assim, corpo ruim, é muito ruim mesmo. É a segunda vez que eu tenho, eu já tive há muito tempo atrás e tinha esquecido como é que era a sensação. Muito ruim. Mas graças a Deus, ó, tô 100%, tá? Pode ficar tranquilo. Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo o balanço aí. Todo balanço, se vocês não sabem, se nenhum professor te falou, todo balanço é obrigatório publicar 2 anos. Para servir de análise mesmo. Aí você compara sempre um ano com o outro. Vamos agora, preste bastante atenção, a desenvolver um espírito de investigador, de administrador. Administrador é aquele cara que cuida da empresa, cuida dos números da empresa, olha com carinho, entendeu? Então, eu vou tentar agora chamar a atenção de vocês quanto a isso. O que vocês têm que olhar, qual curiosidade. Isso a gente vai conseguindo com a experiência, mas eu vou dar dicas para vocês. Então, vamos lá, aqui embaixo está a DRE. Eu, como administrador, e pela experiência que eu já tenho na área, a primeira coisa que me chama atenção em qualquer balanço, e eu acho que deveria também chamar a atenção de vocês, se a empresa deu lucro. Então, eu vou lá embaixo na demonstração de resultado. É a primeira informação que se qualquer empresa que eu assumisse, então se a Ana Carolina assumiu uma empresa, a Laine, a Leandra, pô, vocês hoje vão ser diretor-presidente de uma empresa, diretor administrativo, diretor financeiro,
eles vão te dar um balanço. Primeira coisa, eu acho que é uma curiosidade natural. A empresa está dando lucro? Ó, tá. Vamos imaginar que 2018 seja o ano atual, tá? É o último balanço que a empresa fechou. Ó, a empresa fechou com lucro de 4.531. Aqui está em milhares de reais, então seria 4.531.000 reais, tá? Todo balanço também é publicado em milhares de reais para economizar e não ficar uma coisa poluída com números. Então a empresa fatura, aí vocês podem vir aqui, ó. Normalmente a gente vai para a DRE, tá? A riqueza financeira. Depois a gente analisa a riqueza econômica. Então é uma curiosidade natural e eu vou estimulando a vocês a pensar assim. Não estou ensinando ainda a análise de balanço toda. O semestre todinho é análise de balanço. É praticamente fazer análise. É como se isso aqui fosse o resultado de exame de sangue lá de uma pessoa e agora você é o médico e vai olhar como é que está a situação. Então já vou dando os tópicos, mas depois nós vamos ver com mais detalhe. Porque depois a gente aprende índice de endividamento, se a empresa está endividada demais, participação de capital próprio, participação de capital de terceiros, a gente vai vendo isso tudo. Então, uma outra curiosidade é o faturamento da empresa. Olha, faturou um pouco mais, tá vendo? Melhorou de um ano para o outro. Mas uma coisa que me chama atenção, ela aumentou o faturamento, mas se você ver o lucro bruto caiu. Ó, de 6.500 para 6.400. Caiu. Teria que saber por quê. Vamos entender aqui. Imposto foi muito pouquinho. Então, aqui, olha, o custo, gente, o custo subiu muito. Isso aqui é preocupante. Estão acompanhando? Desculpa que eu falei que eu ia colorir, não colori. A receita está aqui, ó. A receita bruta, está em amarelinho. Aí eu estava comentando que a receita subiu, quer dizer, eu vendi mais no ano atual do que no ano anterior. Mas, em compensação, o custo também subiu. Aí, gente, isso aqui, se eu fosse administrador, e eu estou dando a dica para vocês, eu mandava olhar. Isso aqui não pode acontecer, não. Com isso, corro eu meu lucro. Quer dizer, eu saí de um lucro de 6.500 para 6.400. Então, o administrador fica de olho no lucro, não no faturamento, porque o faturamento ele pode aumentar, mas, teoricamente, o mais importante a aumentar é o lucro. Entendeu? O mais importante é aumentar o lucro da empresa. Então, e não foi o que aconteceu. Deixa eu explicar uma outra coisa. Isso aqui é coisa de contador, mas a gente pode aprender. O custo, ele tem que ser proporcional. Se a receita sobe, como é que fala? Paralelo, desculpa. O custo, ele sobe de acordo com a receita, e não muito. Ou se eu vender menos, o custo cai, teoricamente, tá, gente? Não estou falando que não pode acontecer, mas espera-se isso. Vou dar um exemplo. Se a Ana Carolina vende roupa por R$ 100 e compra por 50, beleza, ela vai ter um lucro de 50. No outro ano, ela compra 2 roupas por 50 e vende as 2. Paralelamente, vai ficar a mesma coisa, ela vai ter, né? Agora, o que pode acontecer? A roupa ter subido, que ela comprou, e ela não repassou para o preço. Aí pode ser uma explicação. Mas onde que eu quero chamar a atenção de vocês? Se pegar um balanço desse, seja uma pessoa chata. Primeira coisa, nós administradores somos chatos, por natureza. Se não for, se você não tem medo de ser chato, não gosto de ser chato, não gosto de incomodar os outros, você não vai servir para ser administrador, me perdoa a sinceridade. A gente tem que ser cri-cri. Tem que chegar e, olha, pega uma caneta, um destaca-texto, vamos imaginar que esse balanço estivesse impresso na sua mesa. Pega o destaca-texto, chega para o seu contador. Tem que ser igual o Jacan. Tem que ser chato. Pega o destaca-texto, esse de amarelo mesmo, marca essa linha e chega para o seu contador, descobre por que o custo subiu. Se ele falar, subiu, porque várias coisas podem estar envolvido, gente. Eu estou fugindo um pouquinho da aula, mas eu volto, tá? Mas isso é informação importante para vocês. Eu acho que vai ajudar muito vocês na profissão, tá? E é bem prático. O que isso pode ser? Pode ser uma elevação mesmo da matéria-prima que subiu, dos custos, dólar, se for uma empresa que exporta, aí vai depender da empresa, né? A empresa exporta, o dólar está alto, né? Igual está acontecendo agora, o dólar subiu, e eu compro em dólar. Pode ser, e eu não repasso por preço. Por que eu não repassei por preço? Se subiu, por que eu não repassei? Eu perdi margem de lucro. Não repassou, professor? Porque a situação está difícil, pandemia, tal, se eu repassar eu não vou vender. Então, eu resolvi perder margem do lucro. Aí, beleza, está explicado. Se for essa a sua decisão, você que é o administrador. Se você fala assim, não, peraí, eu não quero perder margem de lucro, não. Era por comercial ter repassado isso para o preço. E aí a gente tem que ver. Pode ter sido uma improdutividade do setor de produção, aumentou lá o ciclo operacional,
às vezes os caras trabalharam mal, máquinas com defeito, atraso, pode ser alguma coisa na linha de produção, entendeu? Que aumentou o custo de produção, custo com salário. Será que os funcionários tiveram aumento? Cara, tem mil coisas que não dá nem para eu falar. Se alguém falar assim, não, porque agora é época da database, tivemos um aumento de salário e não repassamos por preço também. Aumentou o custo da mão de obra. Beleza, pelo menos ache explicação para isso. Eu, como administrador, seria a minha preocupação número 1, tá vendo? Estão acompanhando comigo? Subiu a venda, vendi mais. Será que eu vendi mais também em quantidade ou em reais? Será que eu vendi mais porque eu aumentei o preço ou vendi mais quantidade física? É outra informação também que você precisa saber. Tá vendo, gente? O número, ele fala a verdade, mas temos que ir atrás deles. Eu chego, vamos supor, aqui a gente é administrador, nós não somos contadores, a gente tem que perguntar isso para o contador. Se a gente for um administrador chato, o contador vai precisar de ganhar bem com a gente, porque a gente vai amolar ele. Meu amigo, isso aqui, ó, eu vendi 15 no ano passado, agora estou vendendo 16. Me mostra para mim se eu vendi mais contigo. Qual foi a quantidade? Qual o produto? Pode ser o mix do produto, né? Às vezes aqui em 2018, eu vendi um produto com um mix mais valorizado, com custo maior também. Aí aumentou o custo. Entendeu? Eu não estou falando... Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esses questionamentos que a gente faz, muitas vezes, quando é dentro da empresa, a gente até acha a resposta. Mas também vamos supor que a Laine ou o Luiz vai trabalhar de analista de crédito. Essas perguntas vocês não vão ter uma resposta fácil. Vamos supor, eu trabalho no banco, na área financeira de um banco, e o cara vai pedir empréstimo, eu estou fazendo análise de balanço dele. Eu não vou conseguir essas informações, mas eu posso argumentar isso. Porque a análise de quando você está externamente à empresa, as perguntas não são muito para achar a resposta, não. É só para fazer pergunta inteligente. Para você apertar um pouquinho o cara, entendeu? Você pode fazer. Se você fizer essas perguntas, eles vão ver que esse cara aí, ele vai perguntar assim, você estuda onde? Eu estudei no FUPA. Quem foi seu professor? Alexandre. Estou brincando, tá, gente? Pô, tá bem. Porque são perguntas inteligentes, meu amigo. Por que o custo subiu? Por que você vendeu mais? Tudo é um porquê, porquê, porquê. Até no número positivo a gente tem que perguntar, tá bom? Então vamos continuar. Aí eu vou ver aqui, ó, despesa comercial caiu. Também pode perguntar, mas valor pequeno, não sei. A gente também tem que ver muito essa coisa de grandiosidade. Administrativo também caiu, tá? Será que demitiu alguém? Não sei. Receita financeira caiu pela metade, de 45 mil para 21, pode ser que a minha aplicação diminuiu, aí eu tive menos rendimento. Agora, eu tive um lucro maior com um imposto de renda maior. Não deveria. Tive um lucro menor, né? Desculpa. Enfim, eu vendi mais com lucro menor, tá vendo? No ano passado eu tive 4.555 lucro líquido. Agora estou com 4.300. Quase 200 mil a menos aí. Temos que questionar, 200 mil reais a menos. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, isso aí nós vamos ver 1000 vezes ainda para frente. Vocês vão cansar de ver o Alexandre falar disso. Agora, vamos fazer o que a gente aprendeu. Nós vamos descobrir aqui, ó, o CCL, tá? A necessidade líquida de capital de giro, o saldo de tesouraria. Depois vocês vão fazer isso na prática, gente. Treina, tá? A melhor maneira de aprender é fazendo. Mas depois vai ter computador que faz para mim. Sim, mas aqui na faculdade vocês têm que aprender de onde que pega os números e fazer. Lógico, depois vocês têm que aprender a analisar, usar a inteligência, porque vai ter contador fazendo para vocês isso aí. Gente, como é que eu acho o CCL? Só para relembrar. É ativo circulante, vou pintar de amarelo, menos passivo circulante. Estão lembrado? A fórmula é essa. Essa fórmula eu já dei para vocês e tem na apostila. Então, vou achar o capital de giro que a empresa dispõe aqui, ó. CCL. Vou botar aqui, tá, gente? No I aqui, ó. Então, ó, quanto que é 5.552 menos 4,94? Olha, a empresa tem um capital de giro de 1.458.000 no ano de 2018. Então, capital de giro que ela dispõe. Vamos ver o capital de giro que ela precisa realmente? Então, vamos lá. Para fazer a necessidade líquida de capital de giro, eu excluo as contas financeiras. Estão lembrados? Aquelas 5. Guardem isso. Eu excluo as 5 contas. Caixa, anotem no caderninho de vocês. Provavelmente vocês devem estar com um caderninho novinho, né? Vida Nova 2021. Caixa, banco, aplicação financeira e empréstimo de financiamento. Excluo. Então, olha, não vai entrar no meu cálculo
Caixa e equivalente de caixa, porque publica dessa forma. O que é caixa equivalente de caixa? Aqui está falando que é caixa, banco e aplicação. É para economizar espaço. As empresas, elas, entendeu? Achata, porque fica muito caro, e fica feio, né, de ficar lendo. Então, eu vou botar de um azul bem escuro, porque essas contas não vão entrar no cálculo. Tá? Contas a receber, entra, entra. Aliás, é uma das principais. Provisão, entra, entra. Estoque, entra, entra. Outros créditos, entra. Só não entra aquelas 5. Pode ficar tranquilo, eu não vou enganar vocês. Fornecedor, entra, entra. Salário, entra, entra. Imposto, entra. Empréstimo, opa, ela tem um cunho financeiro, não entra. Vou pintar de azul aqui, tá bom? Agora, financiamento entra? Também não entra. Vou pintar de azul. Show. Bom, agora eu vou somar o lado do ativo, que a gente chama de ativo operacional ou cíclico, que são as outras contas que não são financeiras. Então, vou somar aqui o ativo, ó. Quanto que é? 1.974, menos os 30, porque o 30 aqui está negativo, que é provisão, então você tem que tirar, mais o estoque e mais esses outros créditos. Vai dar um total lá de 3.552. Vamos ver o passivo? Depois é um menos o outro. Passivo, fornecedor, mais salários, mais impostos. Depois vocês vão fazer isso, tá, gente? E se tiver dúvida, me para a aula. Qual que é a diferença? Quanto que é esse menos esse? Espera aí. Vai ser esse menos esse, 1.500, 1.500.000. Gente, presta atenção. Eu tenho um capital de giro de 1.458.000, mas necessito de 1.500. Então, meu saldo tesouraria é igual 1.458 menos 1.500. Eu não estou legal. Estou 42 negativo. Saldo tesouraria negativo. Eu tenho capital de giro, mas não é o suficiente ao que eu necessito. Beleza? Então, isso aqui eu estou analisando 2018. Vamos fazer comigo agora 2017? Vamos ver se vocês aprenderam. Vou fazer aqui do lado. Deixa eu ver que tem alguém conversando aí. Acho que tem, né? Deixa eu parar a apresentação aqui. Tá, não, tá tudo tranquilo. Eu achei que tivesse alguém conversando no chat. Vamos fazer agora 2017, pelo menos dessas três informações, eu vou apresentar de novo, fazendo junto, tá? Depois vocês vão fazer sozinho na parte 2 da aula. Vamos fazer comigo? Ó, como é que eu acho o CCL de 2017? Alguém pode ligar o áudio e falar? Ativo circulante menos o passivo circulante. Muito bem. Que é o 5, né? Ó, 5.319 menos 3.781. Parabéns quem falou aí. Eu não vi porque não dá para ver quando eu estou apresentando. Vou pintar agora de verde, tá? Então é esse menos esse. Olha só, eu tinha mais capital de giro ano passado, tá vendo? Também é uma coisa que você tem que investigar. Por que reduziu o capital de giro? Depois eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Vamos agora fazer a necessidade? Ó, vou somar esses números aqui, ó. Tá? Que eu vou marcar aqui de outra cor aqui, azulzinho. Um azulzinho claro. Eu vou somar esses números e vou somar esses aqui, ó, que tá em azul. Tá bom? Para fazer o 2017. É bom fazer os 2 anos para a gente ter um comparativo, entendeu? Saber, pô, como é que a empresa estava, o que aconteceu. Por isso que as empresas publicam 2 anos. Então, vamos lá, eu vou somar primeiro o ativo, que é esse. Vou tirar esses 23. Vou somar esse. Vou somar esse 24. Achei esse número. Vou pegar o passivo. Vou somar esse número. E vou fazer diferença. Ó, eu tenho uma necessidade de 1.344, tá vendo?
E eu tenho capital de giro 1.538. Qual o meu saldo tesouraria, então? Ficou melhor, tá vendo? Em 2017 eu estava numa situação melhor. Porque eu tinha 1.538, só necessitava de 1.344. Ela estava positiva em 194 mil reais. Eu saí de um número positivo e transformei ele no número negativo. Galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deixa eu parar a apresentação, muito importante que eu vou falar. Minha aula é chata, eu sei. Mas eu fazer o quê, né? Eu tento fazer ela ficar boa, mas vamos lá. É cálculo, é matemática, então isso esquenta a cabeça da gente. E é muita informação, sabe? Então eu fico muito ansioso. E eu gosto muito, eu vibro e eu acho muito interessante. Sabe por que eu acho interessante e eu vibro? Você pega esses caras que tem comércio, você pega uns caras que tem empresa aí, mas que, vamos supor, o cara nunca fez uma faculdade. Você já sabe calcular para ele o capital de giro que ele dispõe e o que ele necessita. E o cara não sabe disso. Você está entendendo? O cara não sabe. Aliás, ele não sabe nem o valor de um balanço, tanto que ele nem cobra balanço. Você pode pegar contador aí, ó. O seu cliente cobra balanço? Só a empresa média para cima que cobra. Eu aposto para você, infelizmente. Qualquer empresa, isso é cultural. Isso que eu estou falando não é baseado em alguém me falou, não. É baseado no que eu leio. Nos Estados Unidos, o cara abre uma lojinha, ele já tem o balanço. Entendeu? Ele tem balanço. O cara abre uma lojinha. Eu estou lendo aqui, só para eu fazer uma interromper aqui, eu estou lendo o livro da história da Nike, a marca da vitória, como que o cara começou. Ele começou, gente, ele começou comprando tênis do Japão e revendendo nos Estados Unidos. Ele tinha dinheiro, o pai dele, ele não era pobre não, tá? O pai dele já era bem de vida, só que o pai dele queria que ele tivesse um emprego tradicional, entendeu? E ele não queria, ele falou que queria ter o próprio negócio. Então, um dia ele pediu para o pai dele, ele era meio playboyzinho, ele foi fazer um passeio no Japão e ele era corredor na faculdade. E ele gostava muito de correr, ele viu um tênis lá no Japão que ele gostou muito, ele falou, vou levar e vou revender. Aí com $50 ele começou a comprar. Montou uma empresinha lá, começou a vender muito tal. Eu não vou contar o livro todo, mas só para vocês verem. Quando a empresa era pequenininha, ele já tinha balanço, porque ele comentou que ele foi pegar um empréstimo para melhorar o negócio dele, o cara do banco pediu, e o patrimônio líquido dele estava negativo, porque ele estava começando ainda, não tinha dinheiro e tal, e ele não sabia o que era patrimônio líquido negativo, ficou doidinho. Mas, enfim, então, você vê, uma empresa pequenininha já tem balanço. Aqui a gente não tem essa cultura. E aí explica-se essa debandada de... Nós somos hoje o país que mais abre empresa e o que mais fecha. Por quê? Nós não usamos os instrumentos certos, técnicas. A gente não administra com técnica. O brasileiro administra com intuição, entendeu? A verdade é essa, não é com amadorismo. E a gente que é profissional, nós temos que defender nossa profissão. Meu amigo, administrar tem técnica, tem matemática, tá? Não esquece disso não. Porque o cara assim, não, eu nasci para negócios, eu herdei do meu avô. Tem gente que fala isso. E tem casos que é pior. O cara começou do nada e deu certo. Entendeu? Aí esse é pior. Porque aí ele deu certo. Mas ele deu certo porque talvez ele usou sem perceber as técnicas que vocês estão aprendendo. Entendeu? Às vezes ele usou e deu certo. Lógico que existe o fator esforço, luta, tal, mas também tem um pouquinho de sorte, né? De ter aberto a empresa na hora certa, tem um monte de fator. Não vou negar isso, e por isso que o cara deu certo. Mas não podemos esquecer que administrar tem técnica, senão não existia um curso de 4 anos de faculdade, para se não fosse essa verdade. Só que você vai botar isso na cabeça do cara de uma pequena empresa, de uma loja, às vezes muitos de vocês trabalham com uns caras assim, vocês vão ficar decepcionados. Entendeu? Você fala, nossa, e é até legal. Onde vocês trabalharem, eu não sei se vocês estão trabalhando, quem está trabalhando, se você estiver trabalhando, começa a perceber, se o cara for um bom administrador, tudo bem, copia. Mas se não for, você pensa assim, pô, no lugar desse cara eu faria diferente. Você vai treinando. Eu fazia muito disso. Eu tive pessoas admiráveis. Eu trabalhei e ficava assim, nossa, o cara é fera. Eu tive um administrador que eu tinha 20 e poucos anos, fazia faculdade, eu ficava assim, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. Ele era muito bom. E já tive uns que eu faço, Deus me livre. Esse cara só me fez, não entendia nada. Então a gente encontra isso. Mas enfim, mostrando aqui para vocês, olha que interessante. Agora vamos discutir os números, tá? Mas o que eu quero, olha como é que vocês já aprenderam, que bacana, gente. Isso não é legal. Vocês já sabem calcular o capital de giro necessário de uma empresa. É só você somar essas contas. Agora, por que soma essas contas, professor?
professor? Porque essas contas é que faz a gente ter necessidade de capital de giro. E eu vou contar de uma forma bem simples. Entendeu? Vou contar de uma forma bem simples. Suponhamos aqui que o Tiago, por exemplo, ele compra, eu acho que eu já até contei essa história, mas vou contar de novo. O Tiago, ele compra milho, óleo e sal para vender pipoca. Entendeu? Ele passa no supermercado e isso tudo fica em R$ 30. O Tiago vai compra um carrinho, o carrinho, no caso, é ativo, né? Permanente. Ele compra um carrinho de pipoca e faz pipoca e vende em frente a uma escola qualquer. E é tudo à vista, pipoca é à vista. Aí o que acontece? O Tiago gastou R$ 30, vendeu tudo por 100, lucrou 30, 70, né? Aí ele vai repor os 30 do capital de giro, porque ele usou esses 30 da carteira que ele tinha, esse dinheiro, ele tem que ter o capital de giro inicial, né? Que ele pagou o mercado, para no outro dia comprar de novo, né? Nós já falamos sobre isso. Agora, olha como é que é simples de entender. Aí, um belo dia, o Tiago está lá vendendo a pipoquinha dele, as pessoas chegam para comprar e falam assim, Tiago, pô, não posso te pagar o mês que vem não, cara. Puxa vida, eu estou tão apertado. Aí o Tiago abre mão, vai pagar o mês que vem. Vocês concordam comigo que o contas a receber faz com que o Tiago tenha necessidade de mais capital de giro? Porque agora, na hora que ele chegar de manhã, aquele dinheiro do lucro que ele teve, que parte do lucro ele vai usar para repor o capital de giro, ele já não tem mais. Tá? Embora o contador vai acusar que ele tem lucro, óbvio. Ele vendeu, mas está lá no contas a receber, está lá no ativo. Não está lá no resultado mais. Né? Quer dizer, no resultado está o lucro, mas não está o dinheiro que eu quero dizer, porque está na mão dos outros. Quando ele vende a prazo, o que acontece? Ele aumenta a necessidade de capital de giro. Isso é matemático, isso não tem erro. Entendeu? Aí alguém vai me perguntar, então não é bom vender a prazo? Gente, comercialmente falando, sim. Financeiramente, não. Agora, quando que eu posso vender a prazo, então, professor? Eu tenho um negócio, eu quero vender a prazo, porque vendendo a prazo eu vendo mais, eu ganho do meu concorrente. Quando você tem capital de giro. Se o Tiago tivesse os R$ 30, ele só tem 30, mas se ele tivesse mais do que 30, 90, 100, 120 guardado para todo dia ele comprar milho e tal, ele podia vender essa pipoca fiado à vontade. Seria o primeiro pipoqueiro que vende fiado no mundo. Entendeu? Mas ele não tem, ele só tinha os R$ 30. Então, gente, só vai depender da situação da estrutura financeira. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu não estou dizendo que ser contrário, né, a ter contas a receber, a ter estoque alto. Não sou contrário. Mas desde que você possa fazer isso. O estoque é outra conta problemática. Tá? Por quê? O estoque ele é ativo, ótimo, beleza. Mas é um ativo indesejável. Vocês concordam que o estoque é um ativo indesejável? Eu quero vender ele, gente. Eu não quero ele aqui parado enfeitando meu balanço, não. Entenderam? Então, fiquem sempre atentos a essas duas contas. Agora, olha só, vou dar a explicação para vocês. Vocês perceberam que eu saí de um saldo positivo para um saldo negativo, correto? Ó, de 194, está em vermelho aqui, para 42 também, negativo, é em vermelho. Só para vocês verem o número aí. Nossa, eu achei que vocês iam fazer exercício na próxima aula, eu tô achando que eu vou continuar a explicação. Não vai dar tempo, eu falo muito, né? Mas olha só, eu saí, agora vamos ver o motivo? Olha o meu contas a receber, ele aumentou. Então ele fez aumentar minha necessidade de capital de giro. Olha o meu estoque, ele aumentou. Está explicado eu ter saído de positivo para negativo. Eu aumentei as duas contas mais problemáticas da empresa. Entenderam? Estão percebendo que o número ficou muito ruim em 2018? Tranquilo, gente? Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio ou eu estou correndo muito? Responde aí para nós. A Ana Carolina caiu? Consegue acompanhar o raciocínio? Pessoal, está indo bem assim? Laine, responde aí. Ah, tá, eu vi que ela voltou agora. Uhum. Acontece. Tá indo bem, sim, professor. Tá indo bem, né? Qualquer coisa, gente, me fala, assistir, porque é importante aprender, tá? Não adianta Não, correr. a minha internet aqui que tá meio ruim. Às vezes dá uma falha, mas tá dando pra assistir, sim. Tá bom. Conseguiu ver onde que eu pego os números, né? Aham. Ana, a Ana caiu e voltou, Ana. Depois você assiste, você pega esse vácuo aí.
Eu vi que você voltou. Vocês pegam esse vácuo, dá uma olhadinha, né? O vídeo serve para isso amanhã, quando eu postar. Não é para ver tudo, tá? Até eu, quando eu vejo, eu falo, nossa senhora, gente, eu não gosto de me ver no vídeo, né? Mas eu pego aqueles pedacinhos para ver se a aula ficou boa, não ficou. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar então. Agora eu vou achar o ciclo operacional. Vou fazer a apresentação aqui. Agora vou tentar deixar vocês... O ciclo operacional, a fórmula é prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento. Eu estou vendo um estoque aqui, ó. Vamos ver quanto tempo está esse estoque parado aqui? Em média, é o PME. Tá vendo? Olha que legal, gente. O PME é o tempo que aquele estoque lá está parado em média. Como é que é a fórmula do PME? Então, antes de fazer o CO, tem que achar o PME, prazo médio de estocagem, para quem está na dúvida aí. O prazo médio de estocagem, a fórmula é... Depois eu vou colorir os números, tá? De onde eu peguei. A fórmula é estoque, que é esse 1578, nós estamos fazendo 2018, tá bom? Vou dividir, vou abrir um parênteses, pelo custo da mercadoria vendida, que é lá na DRE, que é esse 9 aqui, ó, esse 9 aqui, dividido por 365. Vou fechar o parênteses e vou dar o Enter. 60 dias. Tá vendo? 60 dias de estoque parado. Então, vou mostrar para vocês onde que eu peguei. Vou colorir, tá? Peguei o estoque aqui. Vou colorir de uma cor vermelha, assim, né? Acho que é vermelha, rosa, sei lá, lilás. Peguei o estoque e dividi por esse 9 aqui, também vermelho, e dividi por 365 dias, que é a fórmula, gente. Aí vocês têm que olhar a fórmula, por favor. Tá? Na aula presencial, a gente vai botar isso no quadro, vai ficar bonitinho. Então, 60 dias. Esse estoque, então, ele renova-se, em média, 60 dias, 2 meses. É muito. Já estou achando que essa empresa aqui não é real, não. 60 dias de estoque, tá? Parado é muito tempo. Em média, 60 dias. Mas a gente também não sabe qual que é o ramo, né? Vamos fazer agora o prazo médio de recebimento? Prazo médio de recebimento, que é o tempo médio desse contas a receber aqui, tá? Prazo médio também. Quanto tempo, em média, eu estou levando para receber meu contas a receber? Então, eu pego ele, divido pela receita líquida. Estou procurando ela aqui, tá? Cá embaixo. Receita líquida, não é bruta, não. Esse 16 aqui. Dividido por 365. Só que tem que abrir um parênteses aqui, porque primeiro ele tem que calcular o denominador. Agora vou dar Enter e vai dar o valor. Ó, 45 dias é o tempo médio que eu levo também para receber. Qual que é meu ciclo operacional? Agora é só somar, né? Ciclo operacional. 60 mais 45. Achei. São 105 dias. Para quem gosta, eu gosto muito de arredondar, 3 meses. Eu sei que é 3 meses e 15 dias, porque como a gente trabalha em média, eu sei que dá 90 dias, 3 meses, ainda tem mais 15. 3 meses e meio também, não tem problema. Eu levo 3 meses e meio. Eu tenho que ter, então, capital de giro para me bancar durante 3,5 meses. E qual o dinheiro que eu preciso de ter? Eu já levantei. Eu preciso de ter aqui 1 milhão, não, no ano 2018. Eu preciso ter 1 milhão e 500 mil de reserva para me bancar durante 3 meses e meio. Olha que legal, olha que informação que vocês estão passando para o gestor, ou você sendo gestor. Tá vendo? Ó, eu preciso de 1 milhão e 500 para me bancar durante 3 meses e meio. Ou então, se eu tiver dificuldade de conseguir esse dinheiro, eu tenho que tentar reduzir esse prazo médio. Ou então, o prazo médio de estocagem, né? Alguma coisa eu tenho que fazer. Olha que bacana. Então, durante 3,5 meses, 3 meses e meio, estou colocando 5 como metade aí, tá? Durante 3 meses e meio, eu preciso de 1 milhão e 500, que é a minha necessidade de capital de giro.
Só que eu já tenho 1.400. Na verdade, está faltando só 42 mil. Não está uma coisa desesperadora, não, tá, gente? Porque eu preciso de 1 milhão, a empresa já possui 1.458, na verdade, ela está precisando de 42 mil. Então, se eu baixar um pouquinho mil contas a receber ali, eu já normalizo a empresa. Não está uma coisa assim grave, não é um valor tão alto, né? 42 mil reais, uma empresa que fatura 16 milhões, pelo que eu estou olhando aqui, é um valor irrisório. Consegue isso fácil. Então, assim, porque às vezes a gente fala assim, ó, o saldo tesouraria está negativo, aí o aluno já pensa assim, então a empresa vai quebrar. Não é bem assim, não. Tá? Não é bem assim. Querem tentar agora fazer o 2017? Vocês acham que conseguem? Eu ficar quietinho aqui? Eu dou uma desligada no meu som, dou uma desligada no meu. O que vocês acham? Dou uma desligada na câmera, espero vocês fazerem, depois eu corrijo. O professor, Pode falar, pode. na apostila tá explicado que cada um desses negócios aí é tipo assim, PME. Aí tá escrito igual você falou? Eu vou até dar uma olhada, não sei. Se não tiver, eu faço para você. Faço um resuminho, depois eu vou olhar. Se não É, tiver, eu explico o que é cada coisa. Eu acho que não está, não. Tá? Muitas vezes, facilita pra é, gente, né? Colocar assim, igual o CCL aí, colocar tal coisa menos tal coisa. coloco. É porque muitas vezes, é que a maioria do meu material era para aula presencial, você está entendendo? Então, às vezes acontece isso. Que na aula presencial a gente fala tanto, escreve no quadro, então acontece. Aí pode ser que dá esses problemas. Mas aí eu faço, tá bom? Para mim não tem problema nenhum, não. Ajuda. Agora vocês querem tentar fazer eu ficar quietinho aqui? Faltando aí 1 minuto. Aí na outra aula, já pode entrar na outra aula, tá, gente? Já entra na outra aula e já entra fazendo 2017, só para a gente comparar o PME, o ciclo operacional de 2017 para 2018. Aí vocês vão na mesma conta, só que não, por exemplo, o estoque, ao invés de 1.578, você vai no 1.409. Vai pegar o custo aqui, ó, 9.001, entendeu? Dividir por 365. Aí você vai achar, vai colocar aqui. Aí eu dou aí uns 10 minutinhos da aula seguinte e depois eu corrijo, só para ver se vocês estão entendendo. Fica muito passivo se você não pegar para fazer. Combinado? A gente já retorna e a gente faz isso. Tá, agora, fica difícil de você ler, porque tem muita gente que assiste pelo celular, né? Aí fica complicado, não fica? De onde está vindo os números. Não, eu assisto pelo celular. E eu tô enxergando de boa. Tá conseguindo. Ah, então tá. Então, não vai ter desculpa. Valeu. Muito obrigado pela informação. É para a gente tentar mesmo, gente. É praticando. Como é que você vai aprender a fazer se você não praticar, né? A gente fala tanto de aula de laboratório, de aula prática e tal. É o momento de fazer a prática. Tá faltando 1 minuto. Eu vou ficar quietinho aqui. Se vocês quiserem já ir fazendo, depois continuo.